24. Homens de sangue e tristeza. Não tenho dúvida de que vocês são mais inteligentes do que eu. Só posso relatar o que aconteceu, o que eu fiz, e deixar que tirem suas conclusões. De Sacramentadora, prefácio. Dalinar lembrava. Ela se chamara Eve. Fora alta e elegante, com o cabelo amarelo claro, não dourado como os cabelos irialianos, mas atraente à sua própria maneira. Ela foi uma pessoa quieta, tímida, tanto ela quanto o irmão, por mais que estivessem dispostos a fugir da sua terra natal em um ato de coragem. Eles haviam trazido uma armadura fractal e... Isso era tudo que havia emergido nos últimos dias. O resto ainda era um borrão. Ele se lembrava de conhecer Eve, de cortejá-la, sem jeito, já que ambos sabiam que era um acordo de necessidade política, e de por fim celebrar um noivado causal. Ele não se lembrava de amor, mas de atração. As memórias traziam perguntas, como caranguejos emergindo das fendas depois da chuva. Ele as ignorou, empertigado com uma fileira de guardas no campo diante de um retiro, suportando o vento impiedoso do oeste. Aquele largo platô possuía algumas pilhas de madeira, já que parte do espaço provavelmente acabaria se tornando uma serraria. Atrás dele, a ponta de uma corda balançava ao vento, chicoteando sem parar uma pilha de madeira. Um par de esprenos de vento passou dançando na forma de pequenas pessoas. Por que estou me lembrando de Eve agora? Questionou-se Dalinar. E por que recuperei apenas as primeiras memórias de nosso tempo juntos? Ele sempre se lembrara dos anos difíceis depois da morte de Eve, que culminaram nele bêbado e inútil na noite em que Seth, o assassino de branco, havia matado seu irmão. Depois de uma dor é impossível não cair. Imaginara que havia procurado a guardiã da noite para se livrar da dor de perdê-la, e o espreno havia tomado suas outras memórias como pagamento. Ele não tinha certeza, mas parecia o certo. Barganhas com a guardiã da noite, em teoria, eram permanentes. Até mesmo a condenação. Então, o que estava acontecendo com ele? Dalinar olhou para os relógios na sua braçadeira, amarrado em seu antebraço. 5 minutos atrasado. Raios. Ele estava usando a geringonça havia poucos dias e já estava contando minutos como um escriba. A segunda das duas fases do relógio, que contava até a próxima grande tormenta, ainda não havia sido ativada. Uma única grande tormenta viera, abençoadamente, carregando luz das tempestades para renovar as esferas. Parecia fazer muito tempo desde a última vez em que tiveram um suprimento suficiente. Contudo, seria necessário esperar a próxima grande tormenta para que as escribas pudessem especular sobre o padrão atual. E mesmo assim não seria ao certo, já que o pranto havia durado muito mais do que deveria. Séculos, milênios de registros cuidadosos podiam estar agora obsoletos. Outrora, só isso já teria sido uma catástrofe. Ameaçava arruinar as estações de plantio e causar fome, suspender viagens de carregamentos, interrompendo o comércio. Infelizmente, diante da tempestade eterna e dos esvaziadores, o mal estava no terceiro lugar da lista de cataclismos. O vento frio soprou novamente sobre ele. Adiante, o grandioso platô de um retiro estava cercado por 10 grandes plataformas em círculo, cada uma elevada a cerca de 10 metros, com degraus ao lado de uma rampa para carroças. No centro de cada uma delas havia um pequeno edifício contendo um dispositivo que, com um forte lampejo, uma onda de luz das tempestades se espalhou do centro da segunda plataforma à esquerda. Quando a luz sumiu, Dalinar conduziu sua tropa de guardas de honra pelos amplos degraus até o topo. Cruzaram até o edifício no centro, de onde um pequeno grupo de pessoas havia saído e agora olhava, impressionado, para o retiro, cercados por esprenos de admiração. Dalinar sorriu. A visão de uma torre tão larga quanto uma cidade, tão alta quanto uma pequena montanha. Bem, não havia nada igual no mundo. À frente dos enxugados estava um homem vestindo uma túnica cor de terracota. Idoso, com um rosto glabro e gentil. Ih, é o filho da puta.
Ele estava com a cabeça inclinada para trás e o queixo caído, olhando para a cidade. Ao seu lado estava a mulher de cabelos prateados presos em um coque. A Drotagia, a escriba-chefe Carbrantiana. E é ele mesmo. Alguns achavam que ela era o verdadeiro poder por trás do trono. Outros especulavam que era outra escriba, a que eles haviam deixado administrando Carbrante na ausência do rei. Fosse lá quem fosse, mantinha Taravangian como testa de ferro. E Dalinar não se importava de trabalhar através dele para alcançar Jaqueved e Carbrante. O homem havia sido amigo de Gavilar. Para Dalinar isso bastava. E ele estava mais do que feliz em ter pelo menos um outro monarca em um retiro. Taravangian sorriu para Dalinar, depois umedeceu os lábios. Ele parecia ter esquecido o que queria dizer e teve que dar uma olhada para a mulher ao seu lado em busca de apoio. Ela sussurrou algo e ele falou em voz alta, depois do lembrete. Espinho Negro, disse Taravangian. É uma honra encontrá-lo novamente. Já fazia tempo demais. Vossa Majestade, respondeu Dalinar. Muitíssimo obrigado por responder ao meu chamado. Dalinar havia encontrado Taravangian várias vezes anos atrás. Ele se lembrava de um homem de inteligência discreta e aguçada. Isso acabara. Taravangian sempre fora humilde e introspectivo, então a maioria das pessoas ignorava que ele fora inteligente outrora. Antes da estranha doença, 5 anos atrás, que Navani considerava quase certo que encobertara uma apoplexia que danificara permanentemente suas faculdades mentais. A Dorotagia tocou o braço de Taravangian e acenou com a cabeça para alguém junto dos guardas carbrantianos. Uma olhos claros de meia-idade, vestindo uma saia e blusa no estilo sulista, com os botões superiores abertos. Seu cabelo era curto, em um estilo masculino, e ela usava luva nas 2 mãos. A mulher estranha estendeu a mão direita sobre a cabeça e uma espada fractal apareceu ali. Ela pousou com o lado plano contra o ombro. Ah, sim, disse Taravangian. Apresentações. Espinho Negro. Esta é a mais recente Cavaleira Radiante. Malata, de Jaqueved. O rei Taravangian olhava, pasmo, como uma criança, conforme subiam pelo elevador até o topo da torre. Ele se inclinou tanto sobre o parapeito que seu corpulento guarda-costas taileno pousou a mão precavida sobre o ombro do rei, só por via das dúvidas. Tantos andares, disse Taravangian. E essa plataforma? Diga-me, Iluminobre, o que faz com que ela se mova? A sinceridade dele era tão inesperada. Dalinar passara tanto tempo ao redor de políticos aletianos que achava a honestidade algo obscuro, como uma linguagem que ele não falava mais. Minhas engenheiras ainda estão estudando os elevadores, explicou Dalinar. Tem a ver com os fabriais emparelhados, elas acreditam, com engrenagens para modular a velocidade. Taravangian hesitou. Ah, eu quis dizer... Isso é luz das tempestades? Ou tem alguém puxando em algum lugar? Nós usávamos parchemanos para os nossos em Carbrante. Luz das tempestades, disse Dalinar. Tivemos que substituir as gemas por outras infundidas para que eles funcionassem. Ah! Ele balançou a cabeça, sorrindo. Em Aletkar, aquele homem jamais teria sido capaz de manter um trono depois de sofrer a apoplexia. Uma família inescrupulosa o teria removido por meio de assassinato. Em outras famílias, alguém o teria desafiado pelo trono. Ele teria sido forçado a lutar ou abdicar. Ou... Bem, alguém poderia ter tomado seu poder à força e agido como rei em tudo, menos no nome. Dalinar suspirou baixinho, mas manteve um controle firme sobre a sua culpa. Taravangian não era letiano. Em Carbrante, que não entrava em guerra, fazia mais sentido ter um brando e amigável testa de ferro. A cidade devia ser despretensiosa, não ameaçadora. Por uma reviravolta do destino, Taravangian também havia sido coroado rei de Jaqueved, um dos reinos mais poderosos de Roshar, depois da sua guerra civil. Ele teria tido problemas em manter aquele trono, mas talvez Dalinar pudesse fornecer-lhe algum apoio, ou pelo menos autoridade, por associação. Certamente pretendia fazer tudo o que pudesse.
Vossa Majestade, disse Dalinar se aproximando de Taravanjan. Quão bem guardado está Vedenar. Tem um bom número de tropas com muito tempo ocioso. Eu poderia facilmente emprestar um batalhão ou dois para ajudar a proteger a cidade. Não podemos nos dar ao luxo de perder o sacro portal para o inimigo. Taravanjan olhou para a Dorotagia, que respondeu por ele. A cidade está segura, Luminobre. Não precisa se preocupar. Os parchimanos fizeram uma investida na direção da cidade, mas ainda há muitas tropas vedenas disponíveis. Nós rechaçamos o inimigo e eles recuaram para o leste. Rumo a Aletkar, pensou Dalinar. Taravanjan olhou outra vez para a ampla coluna central, iluminada pela janela de puro vidro no lado leste. Ah, como gostaria que esse dia não houvesse chegado. Parece que o senhor estava esperando por ele, Vossa Majestade, comentou Dalinar. Taravanjan riu baixinho. Você não? Espera por sofrimento, quer dizer? Tristeza? Perda? Tento não criar expectativas em nenhuma direção, replicou Dalinar. É como faz um soldado. Lida com os problemas de hoje, então dorme e lida amanhã com os problemas de amanhã. Taravanjan assentiu. Eu me lembro de ter ouvido na infância um fervoroso rezar por mim para o Todo-Poderoso, enquanto glifos amuletos queimavam ali perto. Lembro-me de pensar, certamente as tristezas não podem ter passado. Certamente os males ainda não acabaram. Se fosse o caso, não estaríamos de volta aos salões tranquilinos mesmo agora? Ele olhou para Dalinar e, para sua surpresa, havia lágrimas nos seus claros olhos cinzentos. Não acho que você e eu estejamos destinados a um local tão glorioso. Homens de sangue e tristeza não recebem um final como esse, Dalinar Kholin. Dalinar não soube como responder. A Dorotagia segurou o braço de Taravanjan em um gesto de consolo, e o velho rei se virou, escondendo sua demonstração emocional. O que acontecera em Vedenar devia tê-lo perturbado profundamente. A morte do rei anterior, o campo de extermínio. Subiram o resto do caminho em silêncio e Dalinar aproveitou a oportunidade para estudar a manipuladora de fluxos de Taravanjan. Fora ela que destravara, depois ativara o sacro portal vedeno do outro lado, algo que conseguira depois de algumas instruções cuidadosas de Navani. Agora a mulher, Malata, estava ociosamente recostada contra a lateral da plataforma. Ela não havia dito muito durante a passagem pelos 3 primeiros níveis e, quando ela olhava para Dalinar, sempre parecia ter o vestígio de um sorriso nos lábios. Ela carregava uma rica coleção de esferas na saia. A luz brilhava através do tecido. Talvez fosse por isso que sorria. Ele mesmo estava aliviado por ter luz ao alcance dos dedos novamente, e não só porque isso significava que os transmutadores aletianos podiam voltar a trabalhar, usando suas esmeraldas para transformar rochas em grãos, a fim de alimentar as pessoas famintas da torre. Navani recebeu-os no nível superior, imaculado em um ornamentado ravá preto e prata, seu cabelo em um coque atravessado por vários espetos em formato de espadas fractais. Ela saudou Taravanjan calorosamente, então tomou as mãos de Dorotagia. Depois do cumprimento, Navani deu um passo atrás e permitiu que Teshav guiasse o rei e seu pequeno séquito até o que estavam chamando de sala de iniciação. Já Navani puxou Dalinar de lado. E então? Sussurrou ela. Ele está sendo tão sincero quanto sempre, disse Dalinar em voz baixa. Mas... obtuso? Querida, eu sou obtuso. Esse homem virou um idiota. Você não é obtuso, Dalinar. Você é duro, prático. Sei que tem a cabeça dura, geme o coração. Isso já serviu a meu favor em mais de uma ocasião. Melhor uma cabeça dura do que quebrada. Mas eu não sei se Taravanjan, no seu estado atual, será muito útil. Bah, disse Navani. Temos gente esperto bastante ao nosso redor, Dalinar. Taravanjan sempre foi amigo de Aletkar durante o reino de seu irmão. Uma pequena doença não deve mudar a maneira como o tratamos. Você tem razão, é claro. Ele perdeu o fio da meada. Ele está muito sério, Navani.
e melancólico de um jeito que não me recordo. Ele sempre foi assim? Na verdade, sim. Ela verificou o seu próprio relógio de braço, parecido com o dele, embora tivesse mais algumas gemas incrustadas. Um novo tipo fabrial que estava desenvolvendo. Alguma notícia do Capitão Caladim? Ela balançou a cabeça. Já fazia dias desde o último contato, mas ele deve ter ficado sem rubis infundidos. Agora que as grandes tormentas haviam retornado, estava na expectativa de alguma notícia. Na sala, Teixeira gesticulava para os vários pilares, cada um representando uma ordem dos cavaleiros radiantes. Dalinar e Navani esperavam na entrada, afastados. E a manipuladora de fluxos? Sussurrou Navani. Uma liberadora, pulverizadora, embora eles não gostem do termo. Ela é que seu espremo me contou isso. Ele esfregou seu queixo. Não gosto da maneira como ela sorri. Se ela é mesmo uma radiante, poderia ser algo além de confiável. O esplêndido escolheria alguém que agiria contra os melhores interesses das ordens? Outra pergunta para a qual ele não tinha resposta. Precisaria ver se conseguiria determinar a espada dela, se a espada dela era mesmo só uma fractal, ou se podia ser outra espada de honra disfarçada. O grupo desceu uma escadaria até a câmara de reunião, que ocupava a maior parte do penúltimo andar, e descia um declive até o nível de baixo. Dalinar e Navani o seguiram. Navani, ele pensou, o braço dado comigo. Isso ainda lhe causava uma sensação surreal e inebriante, onírica, como se estivesse em uma de suas visões. Lembrava-se vividamente de desejá-la, de pensar nela, cativado pela maneira como falava, pelas coisas que sabia, pela aparência de suas mãos enquanto desenhava. Ou raios. Quando fazia algo tão simples quanto levar uma colher aos lábios. Ele se lembrava de encará-la fixamente. Recordou um dia específico em um campo de batalha, quando Kazi havia deixado seu ciúme do irmão levá-lo longe demais, e ficou surpreso ao sentir Evi adentrando aquela memória. Sua presença coloriu a memória velha e desbotada daqueles dias de guerra com o irmão. Minhas memórias continuam voltando, comentou em voz baixa, enquanto paravam na entrada da sala de conferências. Só posso deduzir que com o tempo tudo retornará. Isso não deveria estar acontecendo. Pensei eu mesmo, mas, de verdade, quem pode saber? Dizem que a antiga magia é inescrutável. Não, insistiu Navani, cruzando os braços, assumindo uma expressão severa, como se estivesse zangado com uma criança teimosa. Em todo caso que pesquisei, tanto a dádiva quanto a maldição duraram até a morte. Em todo caso? Questionou Dalinar. Quantos você encontrou? Cerca de 300 até agora, disse Navani. Tem sido difícil conseguir tempo dos pesquisadores no Palaneu. Gente do mundo todo está exigindo pesquisas sobre esvaziadores. Felizmente, a visita iminente de Sua Majestade fez com que eu merecesse consideração especial e eu tinha algum crédito. Dizem que é melhor prestigiar o local em pessoa. Pelo menos foi o que Jasna sempre disse. Ela respirou fundo, acalmando-se antes de continuar. De qualquer modo, Dalinar, a pesquisa é definitiva. Não conseguimos encontrar um único caso em que os efeitos da antiga magia sumissem. E as pessoas tentaram ao longo dos séculos. Existem tantas histórias de pessoas lidando com suas maldições e procurando qualquer cura para elas, que é praticamente um gênero. Como minha pesquisadora disse, maldições da antiga magia não são como uma ressaca luminosa. Ela olhou para Dalinar e devia ter visto a emoção no rosto dele. Depois inclinou a cabeça. O que foi? Nunca tive alguém com quem compartilhar esse fardo, disse ele baixinho. Obrigado. Eu não descobri nada. Isso não importa. Você poderia ao menos confirmar outra vez com o Pai das Tempestades que seu laço com ele, com certeza absoluta, não é o que está causando o retorno das memórias? Vou ver. A voz do Pai das Tempestades trovejou em sua mente. Por que ela quer que eu diga mais? Já falei. E esprenos não mudam como os homens. Isso não é feito meu.
Não veio do laço. Ele disse que não foi dele, respondeu Dalinar. Ele está irritado com você por ter perguntado de novo. Ela continuou de braços cruzados. Era algo que tinha em comum com a filha. Uma frustração característica com problemas que não podia resolver. Como se estivesse desapontada com os fatos por não se combinarem da maneira mais solícita. Talvez algo diferente no acordo que você fez, disse ela. Se pudesse me relatar sua visita alguma hora, com o máximo de detalhes que pudesse lembrar, irei compará-la aos outros relatos. Ele balançou a cabeça. Não foi nada demais. O vale tinha muitas plantas e eu me lembro de pedir para parar de sofrer. E ela tomou minhas memórias também. Eu acho. Ele deu de ombros. Então notou Navani franzindo os lábios, seu olhar se aguçando. Sinto muito, eu... Não é você, disse Navani. É a guardiã da noite. Conceder um acordo quando você provavelmente estava perturbado demais para pensar direito. Depois apagar suas memórias dos detalhes. Ela é um espreno. Não acho que podemos esperar que ela siga, ou mesmo que compreenda, nossas regras. Ele gostaria de poder dar mais informações, porém, mesmo que conseguisse desenterrar alguma coisa, aquela não era a hora. Eles deviam estar prestando atenção nos convidados. Techave havia terminado de apontar os estranhos painéis de vidro nas paredes internas que pareciam janelas, só que nubladas. Ela seguiu para os pares de discos no chão e no teto que pareciam o topo e a base de um pilar que fora removido, uma característica de uma série de salas que haviam explorado. Depois disso, Taravangian e a Dorotagia voltaram ao alto da sala, junto das janelas. A nova radiante, Malata, estava em uma cadeira junto do selo dos pulverizadores montado na parede, relaxada, olhando para ele. Dalinar e Navani subiram os degraus para se juntar a Taravangian. De tirar o fôlego, não é? Perguntou Dalinar. Uma vista ainda melhor do que a do elevador. Extraordinário, disse Taravangian. Tanto espaço. Nós pensamos que são as coisas mais importantes em Rochar. Mas uma parte tão grande de Rochar está vazia de nós. Dalinar inclinou a cabeça. Sim. Talvez ainda houvesse parte do velho Taravangian ali dentro. Era isso que você queria nos mostrar? Indagou a Dorotagia, indicando a sala. Quando houver reunido todos os monarcas, esta será a sua câmara de conselho? Não, disse Dalinar. Parece demais com uma sala de palestras. Não quero que os monarcas achem que estão ouvindo sermões. E quando eles virão? Perguntou Taravangian, esperançoso. Estou ansioso para me encontrar com os outros reis. O rei de Azir... Você não me disse que há um novo rei, Adrotagia? Eu conheço a rainha Fen, muito agradável. Vamos convidar os chinos, tão misteriosos. Eles têm um rei, afinal. Não vivem em tribos ou algo assim, como os bárbaros maratianos? A Dorotagia deu um tapinha carinhoso no braço dele, mas olhou para Dalinar, obviamente curiosa em relação aos outros monarcas. Dalinar pegarreou, mas Navani falou. Até agora, Vossa Majestade, o senhor foi o único a ouvir nossos chamados. Em seguida veio o silêncio. Taelená? Indagou a Dorotagia, esperançosa. Conversamos em 5 ocasiões distintas, respondeu Navani. Em todas elas, ela evitou nossas solicitações. A Azir tem sido ainda mais teimoso. Ele nos dispensou quase imediatamente, disse Dalinar suspirando. Nem Marabetia nem Hira responderam à solicitação inicial. Não há governo real nas Ilhas Resh, nem em qualquer dos estados intermediários. O ancião Mor de Babatarnan tem sido evasivo, e a maioria dos estados de Macabaki deu a entender que estão esperando que Azir tome uma decisão. Os chinos só nos enviaram uma resposta rápida para nos congratular, seja lá o que isso signifique. Pessoas odiosas, disse Taravangian. Assassinaram tantos monarcas dignos. Velhinho filho da puta, hein? Sim,
disse Dalinar, constrangido com a súbita mudança de atitude do rei. Nosso foco primário tem sido lugares com sacro portais por motivos estratégicos. Azir, cidade de Tailém e Iri parecem ser os mais essenciais. Contudo, fizemos contato com qualquer um disposto a escutar, com um sacro portal ou não. Nova Natanatã está sendo invasiva até agora e os Herdasianos acham que estou tentando enganá-los. Os escribas tucarenos continuam alegando que vão levar minhas palavras ao seu rei Deus. Navani limpou a garganta. Na verdade, recebemos uma resposta dele agora há pouco. A pupila de Terchave estava monitorando as telepenas. Não foi exatamente encorajadora. Gostaria de ouvi-la mesmo assim. Ela assentiu e foi coletá-la com Terchave. A Drotagia olhou de modo questionador, mas Dalinar não se afastou dos dois. Queria que se sentissem parte de uma aliança e talvez pudessem ter pontos de vista úteis. Navani voltou com uma única folha de papel. Dalinar não conseguia ler o que estava escrito, mas as linhas pareciam amplas e grandiosas, imperiosas. Um aviso, leu Navani, de Tezin, o grande, primeiro e último homem, arauto dos arautos e portador do sacro pacto. Sejam louvados sua grandeza, imortalidade e poder. Ergam a cabeça e escutem, homens do Oriente, a proclamação do seu Deus. Ninguém é radiante a não ser ele. A fúria dele é acesa pelas suas infelizes alegações, e sua captura ilegal da cidade sagrada dele é um ato de rebelião, depravação e perversidade. Abram seus portais, homens do Oriente, para os virtuosos soldados dele, e entreguem-lhe seus botins. Renunciem suas tolas ambições e unem a lealdade a ele. O julgamento da tormenta final chegou para destruir todos os homens, e só o caminho dele levará à libertação. Ele digna-se a enviar esta única ordem e não falará novamente. Mesmo isso está muito acima do que suas naturezas carnais merecem. Ela baixa o papel. Uau, comentou a Drotagia. Bem, pelo menos foi bem direto. Taravanjan coçou a cabeça, o senho franzido, como se não concordasse de jeito nenhum com aquela frase. Imagino que podemos riscar os tucarenos da lista de possíveis aliados, concluiu Dalinar. Eu prefiro os emulianos, de qualquer modo. Comentou Navani. Seus soldados podem ser menos capazes, mas também são... Bem, não são malucos. Então, estamos sozinhos? Questionou Taravanjan, olhando de Dalinar para Dorotagia com um ar incerto. Estamos sozinhos, Vossa Majestade, confirmou Dalinar. O fim do mundo chegou, e assim ninguém quer nos dar ouvidos. Taravanjan assentiu consigo mesmo. Onde atacamos primeiro? Herdaz? Meus assistentes dizem que esse é o primeiro passo tradicional para uma investida letiana, mas também apontam que se você puder, de algum modo, tomar Tailená, teria controle completo dos estreitos e até mesmo das profundezas. Dalinar desanimou-se ao ouvir aquelas palavras. Era o pressuposto óbvio, tão claro que até mesmo o simplório Taravanjan pôde ver. De que outra maneira interpretar uma união proposta por Aletkar? Aletkar, os grandes conquistadores, liderados pelo Espinho Negro, o homem que unificara o próprio reino pela espada. Essa era a suspeita que maculara cada conversa com os outros monarcas. Raios. Taravanjan não veio a mim porque acreditou na minha grandiosa aliança. Ele deduziu que, se não viesse, eu não enviaria meus exércitos a Herdaz ou Tailená. Eu os mandaria para Jaqueved, para as terras dele. Não vamos atacar ninguém, declarou Dalinar. Nosso foco é nos esvaziadores, os verdadeiros inimigos. Vamos conquistar os outros reinos com diplomacia. Taravanjan franziu o senho. Mas... A Drotagia, contudo, tocou no ombro e o aquietou. Naturalmente, Luminobre, disse ela a Dalinar. Nós compreendemos. Ela achava que ele estava mentindo. E você está? O que faria se ninguém escutasse? Como salvaria Rochar sem os sacro portais? Sem recursos?
Se nosso plano de recuperar Colinar der certo, não faria sentido tomar os outros portais da mesma maneira? Ninguém seria capaz de lutar ao mesmo tempo conosco e com os esvaziadores. Poderíamos conquistar as capitais e forçá-los, para o seu próprio bem, a se juntarem ao nosso esforço de guerra unificado. Ele estivera disposto a conquistar Aletkar para o bem da cidade. Novamente estivera disposto a assumir o governo, para todos os efeitos, pelo bem do seu povo. Até onde iria pelo bem de toda Roshar? Até onde iria para prepará-los para a chegada daquele inimigo? Um campeão com 9 sombras. Vou unir em vez de dividir. Ele se pegou parado junto à janela, ao lado de Taravanjan, fitando as montanhas, suas memórias de Eve trazendo com elas uma nova e perigosa perspectiva.